Boa noite a todos, que o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje vamos dar continuidade a mais um Evangelho semanal, né? Antes disso, vamos iniciar com a leitura do livro Vigiai e Orai, Carlos Abarcelli, Irmão José. O tema da mensagem dessa noite será Compreenderás. Se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos, compreenderás. Compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras que te feriu impensalmente. Compreenderás a invigilância, o que compeliu as sucessivas quedas morais. Compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder à tentação. Compreenderás o silêncio na tristeza que, de hábito, lhe cobre o semblante. Compreenderás insoluvelmente que escolheu viver para fugir da própria realidade. Compreenderás o gesto de intolerância que conduziu à criminalidade, ao crescer sem proteção, sem um lar digno. Compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se, sem que, na maioria das vezes, o consiga. Compreenderás e não te entregarás ao julgamento afoito, sem qualquer natureza. E é uma tarefa nada simples, mas essa mensagem é um convite, né, para que a gente possa repensar sobre o nosso comportamento, sobre a nossa atitude. Na maioria das vezes a gente não sabe o que o outro passa, né? Qual o desafio que o outro passa. Sabemos que todos nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, mas que possamos ter empatia, mesmo num momento que possivelmente estejamos a passar por alguma injúria, algum comportamento inferior que possa nos trazer algum tipo de incômodo. Mas é um convite mesmo, literalmente, para a gente viver em paz conosco mesmo, independente da atitude do outro, né? Então, que possamos refletir um pouco sobre essa mensagem e ser mais tolerantes mesmo com as falhas dos outros, né? Até porque estamos aqui nesse mundo de provas e expiações justamente para aprender, né? Então, que possamos também refletir sobre essa mensagem como uma oportunidade de aprendizado, né? Como até falamos, né? Por mais que seja uma tarefa que não seja simples, mas é de um grande valor quando conseguimos, né, compreender essa situação. Então, vamos nesse momento já fechando os nossos olhos, sentando da melhor forma possível, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos em busca de conhecimento, a Jesus, que possamos agradecer também ao nosso mentor individual, que nada mais é do que o nosso anjo da guarda, esse anjo amigo que sempre está disposto a nos ajudar, nos auxiliar durante a nossa jornada. E vamos já envolvendo todo o nosso lar em muita luz, muito amor, já harmonizando o ambiente para que possamos entrar nessa sintonia de luz, de paz e aprendizado. E vamos mentalizando nesse momento a nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, que sempre nos envolveu com seu manto azul celeste, sempre nos doando todo o amor de mãe. E vamos pedindo a nossa mãezinha que nos conduza até a presença de Jesus, diante do nosso Mestre. Agradecemos pelos seus exemplos de amor incondicional, de benevolência, seu gesto de caridade. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que nos auxilie na nossa caminhada, que possamos praticar cada vez mais o amor, a fé. E pedimos nesse momento que nos conduza até a presença de Deus, nosso Pai maior, onde vamos nesse momento nos ajoelhando em espírito e nada temos a pedir, somente agradecer. Agradecemos a Deus por tudo que temos e somos, pelo ar que respiramos, pela formação da nossa família. Agradecemos pelas nossas dificuldades, que nos dá a possibilidade de aprendizado, de evolução moral, a oportunidade de evolução espiritual.
e agradecemos a Deus por tudo que temos e somos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento, vamos pedir licença a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, para que possamos iniciarmos mais um Evangelho nessa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E nesse momento, a gente vai estudar e refletir um pouco sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sobre o capítulo Amai aos vossos inimigos. E o item será pagar o mal com o bem, item 1 ao 4. Nesse capítulo, né, já podemos até pegar um gancho mesmo da mensagem que a gente refletiu, né, sobre compreenderás, né, que nada mais é que a gente possa ter empatia pelo nosso irmão de caminhada e que já possamos também fazer uma reflexão, né, que toda a humanidade está suscetível à falha, ao erro, né? Muitas vezes a gente se sente no direito, né, de ser juízes, mas muitas vezes podemos fazer na mesma proporção, né, da falha do nosso irmão de caminhada, ou pior. Então, que durante alguma falha, né, que possivelmente a gente recebeu, que possamos lembrar dessa situação. Todos nós estamos suscetíveis a alguma falha. É uma tarefa que não é nada simples, né, mas é de grande valor quando a gente consegue, de fato, resistir mesmo, né, à vingança, à injúria, né. Muitas vezes a gente pode achar que não pagar o mal com o mal é um sinal de fraqueza, mas pelo contrário, né, é de uma grandiosidade imensa, né, a gente conseguir resistir a essa situação. E algo que a gente tem, né, dentro de nós, esse instinto, esse impulso, é algo que a gente vem buscando controlar, né? E cada um de nós sabemos, né, onde precisamos melhorar ou temos uma noção, né, nem que seja pequena, né? Um exemplo, o trânsito. Não temos muita paciência no trânsito quando recebemos uma fechada e acabamos entrando nessa mesma sintonia, né? Mas que possamos, né, buscar controlar cada vez mais o nosso impulso. E as maiores chagas, né, da humanidade, né, que é o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que acaba atrapalhando, né, a nossa evolução espiritual. Então, é algo que a gente tem que trabalhar constantemente. Não apenas no dia que a gente vai no centro espírita, ou quando a gente se propõe fazer o evangelho, ou quando a gente se reúne com amigos para falar sobre o evangelho, que seja, né? Mas é uma prática diária, né? Como na escola de aprendizes, né, sempre falamos, né? Somos eternos aprendizes, né? Então, a todo momento, né, estamos em busca da nossa evolução espiritual. Então, que possamos lembrar dessa situação. E um convite que traz nesse capítulo é sobre a questão do perdão. Como a gente precisa buscar o perdão, o quanto é libertador, né, o perdão, faz a gente buscar a nossa paz interior, né? Quando a gente está com algum sentimento seja um sentimento de ódio, de ressentimento, de rancor, o primeiro a sentir todo essa questão inferior somos nós mesmos, né? E isso já dá sinais diretamente no nosso físico, seja uma dor de cabeça, alguma enfermidade. Então, é libertador quando a gente consegue, de fato, né, alcançar esse sentimento de perdão. E quando a gente fala de perdão, não significa que a gente tem que esquecer a situação. Não.
mas que possamos lembrar desse momento e não nos causar dor no nosso íntimo. Então, nada mais é a gente conseguir seguir em frente na nossa caminhada, né? Então, também faz a gente refletir esse capítulo sobre as reencarnações. Quando a gente fala de reencarnação, o exemplo, há mais de 2000 anos, né, quando Jesus esteve encarnado aqui na Terra, será que nós também não estávamos lá, né, cometendo injúrias contra Jesus, ou sendo juízes para que ele fosse condenado? Então, vale essa reflexão, né? E graças a Deus, a sua infinita bondade, temos o véu do esquecimento, que nos dá a oportunidade de fazermos diferente nessa existência. Então, que possamos nos lembrarmos também dessa situação. E também tem uma questão, quando a gente paga o mal com o bem, a gente mostra ao nosso irmão de caminhada que cedeu esse instinto inferior, que é possível fazer diferente, que é possível mesmo a gente ter as rédeas da nossa vida no nosso controle. Então, que possamos refletir também sobre as ferramentas que são disponíveis por Deus, por Jesus, pelo aprendizado que a gente já obteve até o momento, que nada mais é da prece, da oração, essa conexão que a gente faz diretamente com Deus, com o nosso anjo da guarda, que nos faz mesmo a ter mesmo essa conexão com um pouco mais de frequência, não apenas em um dia específico quando a gente faz o Evangelho, mas em todos os momentos da nossa jornada, da nossa caminhada. E o quanto é importante isso, né? Porque é nesses momentos desafiadores que a gente vai conseguir colocar em prática, né? Então, que possamos também lembrar dos exemplos de Jesus, todo o amor que ele teve pela humanidade, toda a caridade. Quando a gente pratica a caridade, né, e está de encontro com diversas situações, né, que sejam inferiores, né, da nossa caminhada, a gente consegue ter empatia também. Então, que a gente possa buscar propagar o Evangelho por onde passarmos. Porque com esses exemplos de benevolência, e quando a gente fala de caridade, né, ela é muito ampla. Não precisa necessariamente estar dentro de um templo religioso, dentro do centro espírita, numa igreja evangélica, numa igreja católica, mas que a gente possa estar realmente de encontro totalmente com o bem, independente aonde for necessário, seja no transporte público, no nosso trabalho, principalmente, né, no dia a dia, no nosso trabalho material, a gente convive muito mais tempo do que com a nossa família. Então a gente passa por diversas situações. Então já é uma oportunidade mesmo de a gente falar uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, né? E também, quando a gente fala desse capítulo, né, pagar o mal com o bem, é um grande gesto de coragem, né? Pode parecer uma fraqueza, você não vai revidar, você não vai tomar nenhuma ação mediante a isso, mas muitas vezes o silêncio, a prece, é a melhor opção nesse momento, né? Então, que possamos buscar, né, por essa paz interior que tanto necessitamos. E isso depende exclusivamente de nós, das nossas atitudes, do nosso comportamento, né? Como a gente sempre fala, né? Não podemos controlar o que o outro faz para conosco, mas podemos controlar o que vamos fazer mediante essa situação. E aí lembrar do primeiro item que a gente falou aqui, né? Toda a humanidade está suscetível a falhar, a errar, e isso cabe realmente a nós, não ao próximo. Então, quando a gente tem isso dentro do nosso íntimo, a gente pode, de fato, entender esse capítulo melhor, né? E aí tem um exemplo, rapidamente falando, do Evangelho, né, que fala o seguinte: amar os inimigos não é, pois, ter para com eles afeição que não está na natureza, pois o contato com um inimigo faz bater o coração de maneira diferente do que de um amigo. E não é ter contra ele um ódio nem um rancor,
nenhum desejo de vingança, é perdoares. Em segunda intenção, incondicionalmente, o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação e desejares o bem em lugar de desejar o mal. Então é muito bacana essa questão, que possamos realmente não alimentar nenhum sentimento inferior. Não necessariamente que a gente tem que ter amizade com a pessoa que causou algum dano a nós, mas lembrar da situação ou desse irmão e não ter nenhum ódio, nenhum sentimento inferior. Então que possamos praticar. E isso quando a gente fala, em qualquer situação. Como a gente falou, às vezes pode ter alguma situação no transporte público, no trânsito, no nosso trabalho, é algo momentâneo, mas que pode ser irreversível. Né? Então que possamos refletir um pouco mais esse capítulo. Agradeço a todos pela oportunidade e que possamos juntos praticar cada vez mais o Evangelho, né? Propagar por onde realmente houver necessidade. Então fiquem com Deus, que a espiritualidade divina possa acompanhar a nós em todos os momentos da nossa trajetória. Que assim seja, graças a Deus, e vamos partindo nesse momento para as vibrações finais. Então vamos agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa noite. E vamos partindo para as vibrações finais, lembrando que vibrar é doar. Possamos estar sempre dispostos a doar muito amor, muito carinho, sempre onde houver necessidade. E vamos vibrando muito amor, muito carinho por todo o contorno geográfico, por todos os países que ainda passam por desajustes, por todos que passam pela aprovação de algum tipo de enfermidade, que possamos vibrar intensamente por todos os lares, por todas as famílias, mediante essa fase desafiadora que passamos desse vírus, mas que seja feito melhor por todos nós e que possamos aprender com todos esses momentos de dificuldade. Vamos vibrando muito amor e carinho por nós mesmos, nos estados que somos, do corpo e da alma, e vamos vibrando por todos os nossos irmãos de caminhada que estejam passando pela provação de ficar em situação de rua. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos os profissionais da área da saúde. Vamos intensificando as nossas vibrações por todos que nesse momento possivelmente estejam magoados, estejam com algum tipo de ressentimento, mas que Deus, que Jesus possa interceder pelo nosso irmão, dando um abraço fraterno, para que possa deixar de lado esse sentimento inferior, tirar do seu coração esse sentimento que não faz bem. E vamos agradecendo a Deus novamente pela oportunidade e intensificando todas essas vibrações e deixando para os benfeitores espirituais levarem aonde houver mais necessidade. E vamos firmando o compromisso de estarmos na próxima segunda-feira, se assim for a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.